Boa noite, amigos. Mais uma sexta-feira que nos reunimos para refletirmos a respeito dos ensino-aprendizagem que nos traz a doutrina espírita. Para isso, nesta noite, refletiremos sobre o maior pedagogo que a humanidade já teve a oportunidade de conhecer. Jesus, nosso modelo e guia, nosso mestre, nosso irmão mais velho. Então eu convido a todos para juntos nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, buscando a proteção e o amparo dos benfeitores espirituais, para que todos nós que estamos conectados nesta rede sejamos amparados, abençoados, fortalecidos com a sua misericórdia e com o seu amor. Jesus, nunca a humanidade necessitou tanto da sua presença em nossa vida. Nunca foi tão necessário nós buscá-lo como mestre, como educador da humanidade. Então, hoje, nós lhe pedimos, abençoa-nos, Senhor, abençoa todas as necessidades da humanidade encarnada na Terra, e que nós possamos trazer com muito cuidado e amorosidade as tuas falas, para que ela reviveça em nossa intimidade, em nossa alma, para que nós possamos interiorizar os teus ensinamentos. Para isso nos recordamos quando tu nos dissestes: vós sois a luz do mundo. Ao dizer isso, Jesus quer nos trazer que toda aprendizagem deve se alicerçar no valor da pessoa humana. Nós temos que descobrir o nosso valor, o quanto nós temos para desenvolver do nosso potencial. Quando Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, 9 e 10, nós vamos encontrar a fundamentação dessa fala de Jesus através dos ensinos dos espíritos superiores. Porque lá os bons espíritos vão nos dizer que por mais abjeta que seja a criatura, ela traz na sua intimidade o foco ardente do amor de Deus. Então, todos nós possuímos a partícula de Deus, o amor de Deus em nossa intimidade. Então, quando nós alicerçamos o nosso aprendizado no valor da criatura humana, nós estamos nesse processo de desenvolvimento de todo o nosso potencial, mas tudo para desenvolver o nosso potencial intelecto moral. Há uma jornada, há uma caminhada, há um projeto divino que gradualmente nós vamos desenvolvendo, porque Jesus vai nos dizer: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Quer nos dizer que toda aprendizagem se dá no tempo e é cumulativa. Por isso que ele falou a Nicodemos que para nós conquistarmos o reino dos céus é preciso nascer de novo. E Kardec nos traz, então, o nascer, o morrer, o renascer, progredir sempre
Então, é com o tempo, com a experiência, com as vidas sucessivas que nós vamos acumulando o conhecimento e tendo a oportunidade de desenvolvermos os sentimentos. O processo de ensino-aprendizagem tem como fonte o indivíduo e a sua situação sócio-histórica, cultural. Jesus nos questiona: a que assemelharemos o reino de Deus? Com que parábola nos apresentaremos? E ele nos fala do festim das bodas, do traje nupcial, do desenvolvimento dos sentimentos de humildade, de caridade, de solidariedade, para que nós, nessas vivências, em todas as situações, em todas as etapas da jornada do espírito milenar, que vai em cada encarnação desenvolvendo o seu potencial, desenvolvendo as suas potências da alma, porque todos nós, meus amigos, espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes, mas dotados do potencial divino, que vamos experienciando em várias situações, em várias raças, em vários credos, para irmos desenvolvendo todo esse potencial e conquistando todo o conhecimento que as existências sucessivas nos oportunizam. Também nós vamos descobrindo que Jesus nos fala e nos questiona que a aprendizagem deve se basear na descoberta pessoal, concreta, a partir de uma reflexão profunda. Quando Jesus era questionado, ele nunca dava uma resposta. Ele levava aquele que o questionava a refletir. Quando um jovem perguntou a ele: quem é meu próximo, Senhor? Ele conta a parábola do bom samaritano. Após contar a parábola, ele questiona: quem foi o próximo do caído? Levando a criatura humana a refletir em profundidade, a descoberta pessoal, a ela chegar às suas conclusões. Nós temos o hábito de não aprendermos a refletir, não ensinarmos as pessoas a questionarem, a refletirem. Nós queremos imediatismo, respostas prontas, e aí nós não aprofundamos e não refletimos. Então, Jesus nos convida a fazermos reflexões. E nós fazemos as reflexões quando alguém nos questiona, quando alguém nos desafia a pensar. Porque quando nós conseguimos fazer essas descobertas nós mesmos, nós assimilamos aquilo que estamos refletindo e não seguimos com respostas prontas, com opiniões dos outros. Vamos desenvolvendo o nosso senso crítico, vamos desenvolvendo o nosso discernimento, o nosso raciocínio, vamos aprendendo a pensar conosco mesmo, porque Jesus continua a nos ensinar que a aprendizagem se evidencia na vivência, na demonstração, no comportamento que denota transformação interior. Conforme nós vamos aprendendo, conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos nos transformando
interiormente. E aí nós vamos compreendendo a fala de Jesus quando nos diz: porquanto cada árvore é reconhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa não dá maus frutos, e uma árvore má não dá bons frutos. Então, quando nós vamos nos aprofundando, vamos nos apropriando dos ensinamentos de Jesus, vamos fazendo as reflexões nas obras da codificação espírita, nós vamos nos transformando em uma árvore frondosa que não dá somente sombras, mas também flores e frutos. É o processo de ensino-aprendizagem que nos traz o divino pedagogo da humanidade. Também, continuando, nós vamos aprendendo com Jesus que toda aprendizagem conduz o homem à harmonia consigo mesmo, com o próximo e com Deus, porque nós ouvimos o maior mandamento que Jesus sintetiza, num único nós poderíamos dizer, quando ele nos diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele está nos dizendo que para que eu possa amar o meu próximo, eu preciso primeiro amar a mim mesma, para depois amar, ter o parâmetro para amar o meu próximo. E amando a mim mesma, que não é egoísmo, é o auto-amor, o auto-respeito, a autoaceitação. Quando eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me cuido. Então eu tenho um parâmetro de como agir em relação ao meu próximo. E eu amando o meu próximo, aceitando o meu próximo como ele se encontra e respeitando o meu próximo, em consequência, eu estarei amando a Deus, porque o processo começa em mim, se estende ao próximo para poder, então, se estender a Deus, nosso Pai. Então, quem pratica a caridade aproxima-se da luz, nos fala Jesus. Então, a harmonia para consigo mesmo, a harmonia para com o nosso próximo, a harmonia para com Deus. É a proposta renovadora e desafiadora que Jesus vem nos fazendo há 2000 anos e que nós resistimos em amar, em conviver. E Jesus nos ensina que é no próprio aprendiz que encontramos o feedback sobre a sua aprendizagem. Quando Jesus tem um diálogo com um moço rico, o moço rico era um moço nobre, ele sentia-se encantado com a proposta de Jesus. E ele chega a Jesus e questiona: Senhor, o que faço para conquistar o reino dos céus? Jesus diz: segue os mandamentos. E ele diz: Senhor, isso eu já faço. Jesus, então, que conhecia a intimidade, conhece a nossa intimidade, conhece o que passa na nossa consciência, nas profundezas da nossa alma,
Ele disse ao jovem: vai, vende tudo que tu tens, distribui aos pobres e depois vem e segue-me. O moço rico era um bom moço, mas ele tinha uma paixão, e as paixões nos arrastam. Na maioria das vezes, nos desviam do caminho planejado para o nosso crescimento. A paixão do moço rico, ele era um excelente corredor de bigas. E ele diz a Jesus, das bigas romanas lá à época de Jesus. E ele diz a Jesus: Senhor, amanhã terá uma corrida muito importante. E eu estou nela. E eu tenho certeza que eu vou vencer. E ele era bom. As corridas de biga à época de Jesus seria o que hoje é para nós a Fórmula 1. A competição, muito importante, que traz muita projeção, muitos ganhos. E o moço rico tinha essa paixão, ele queria ganhar aquela corrida. Daí ele diz a Jesus que após a corrida, ele seguiria Jesus. Mal sabia o moço rico que na corrida de biga ele sofreria um acidente, desencarnaria. Perdeu a grande oportunidade ali de seguir um caminho, seguir Jesus. Mas Jesus não o deixa, não o abandona. O jovem rico, ele desencarna, mas Jesus o resgata e o conduz a uma nova reencarnação, a uma nova existência, que ali, naquela experiência que ele viveu, naquele acidente, naquela ilusão que ele tinha da glória terrena, foi o grande aprendizado daquela existência do moço rico. De ver que uma ilusão fugaz e passageira não vai nos trazer benesses. Então, quando novamente Jesus o resgata e reencaminha para uma nova encarnação, ele vai estar amadurecido para, a partir dali, então, seguir Jesus. Tudo que Jesus nos fala é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizagem, para a nossa educação. Então, nós deveríamos refletir muito no que nos fala Jesus, e analisando a proposta de Jesus, nós vamos vendo que a aprendizagem possui momentos de avaliação. De tempos em tempos, nós precisamos nos autoavaliar como almas imortais, porque nós trazemos ao reencarnar um projeto de luz, um projeto divino de autoiluminação, que passa pela vivência da proposta de Jesus de educação do ser integral. Então, quando ele nos propõe uma autoavaliação, que momento ele nos propõe essa autoavaliação? Quando uma mulher adúltera é trazida diante dele, porque a lei mandava que a mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. Então, os fariseus, os hipócritas, trazem diante de Jesus a mulher. Mas só a mulher, que interessante, né? E aí dizem: Senhor, a lei manda que se apedreje a mulher que foi pega em adultério. Jesus estava agachado na areia.
e escrevia com seu dedo na areia, e nos relata Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo, que ele escrevia: hipócritas, mentirosos, ladrões, traidores, etc. Então, aqueles homens que acusavam aquela mulher questionam novamente Jesus. O que tu dizes, Senhor? Se a lei manda apedrejar, o que tu dizes? Jesus, propondo uma autoavaliação para aqueles acusadores, lhe diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. De vez em quando nós precisamos fazer uma autoavaliação, porque apedrejar, falar mal, acusar, criticar é muito fácil. Mas quando nós nos autoavaliamos, nós vamos vendo que nós não temos a consciência reta para tirarmos a primeira pedra. E também Jesus vai nos ensinar que o erro, meus amigos, é uma parte do processo de aprendizado. E todo erro deve ser transformado em estímulo de crescimento. Por quê? Porque nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Então, nós não devemos ficar lamentando os nossos erros, mas nos levantar para repararmos, para nos dar uma nova oportunidade, tirarmos as lições de crescimento, de transformação dos nossos erros e transformá-los em alavanca para o nosso crescimento. E Jesus fala disso? Sim, quando ele fala: vai e não tornes a pecar. Não tornes a se equivocar. Aprenda com os erros. Não fique chorando leite derramado. Limpe o fogão. Da próxima vez, cuide mais. Preste atenção. Então, esse processo de transformação, de crescimento, usar os nossos erros como para estímulos de transformação, de crescimento, tirarmos a lição disso. E com isso, nós vamos criando um ambiente de confiança e respeito, que é fundamental para a nossa aprendizagem e para o nosso crescimento. E quando que Jesus falou disso? Quando os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, por que tu falas por parábolas? Por que fala aos outros também por parábolas, não só os discípulos? Jesus era um contador de história e todo educador é um contador de histórias, porque na história nós tiramos o fundo moral. E às vezes, durante toda uma fala, nós não lembramos do que foi nos dito, mas se alguém conta uma história, nós não esquecemos a história e daquela história nós tiramos o fundo moral. E Jesus diz: falo por parábolas, porque a vós, ele estava falando aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por que não é dado? Porque os discípulos já tinham uma maturidade para compreender. Agora o povo, ele tinha mais dificuldade, então Jesus usava do ambiente em que viviam as criaturas que se aproximavam dele e contava a história
Para o semeador, ele vai falar da semente. Para o pescador, ele vai falar do peixe, ele vai falar da rede, do barco, das coisas do seu cotidiano, para que a pessoa possa compreender os ensinamentos que ele traz através das histórias, através das parábolas, né? Então, nós vamos aprendendo com Jesus que também a verdadeira aprendizagem, o verdadeiro aprendizado nos conduz à liberdade e nos dá autonomia. O conhecimento, meus irmãos, nos dá uma autonomia. Quando Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Antes de ser espírita, eu ficava pensando, mas que verdade é essa que nós precisamos conhecer a verdade e ela nos liberta? Mas nos liberta do quê, meus irmãos? Conhecendo a verdade das leis eternas, das leis de misericórdia e amor de Deus, nosso Pai, nós nos libertamos da nossa ignorância. Porque lá no livro dos Espíritos, na questão 1009, São Paulo, numa mensagem belíssima, vai nos dizer que nós precisamos nos libertar da nossa ignorância. Jesus continua a nos ensinar que a coerência e o modo de ser do mestre são igualmente elementos favorecedores da aprendizagem. Quando que ele nos fala isso? Quando ele nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A maneira como ele trata o seu rebanho. Jesus é o bom pastor. E ele também vai nos dizer que eu sou conhecido das minhas ovelhas. E as minhas ovelhas são minhas conhecidas. Ele está falando da humanidade terrena. Ele é o bom pastor que não perderá jamais nenhuma das suas ovelhas, porque a reencarnação nos oportuniza todo esse ensino aprendizado. E também vamos aprendendo com Jesus, meus amigos, que o mestre é um aprendiz completo. Olha que interessante. O mestre é um aprendiz completo. E o aprendiz é um mestre em potencial. Então, você, que somos aprendizes da doutrina de Jesus, da doutrina espírita codificada por Kardec, que é o cristianismo redivivo. Somos aprendiz em busca do nosso potencial de mestre. E ao longo da nossa jornada reencarnatória das vidas sucessivas, nós vamos desenvolvendo. Porque o Mestre Jesus nos diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele que, porém, for perfeito, será como seu mestre. Somos um mestre em potencial. Estamos aprendiz, rumo à nossa perfectibilidade, à nossa plenitude. E também Jesus nos ensina que toda aprendizagem significativa é a aquisição para o espírito imortal. As nossas avós já diziam: conhecimento não
ocupam lugares, né? Então vamos nos aprofundar no estudo da doutrina espírita para desenvolver todo esse potencial que está ao nosso alcance, e esse é o nosso destino. Desenvolver as duas asas que nos fala Emmanuel. Uma asa chama-se conhecimento, a outra asa chama sentimento. E só ao desenvolver essas duas asas do conhecimento, intelecto, moral, que nos leva a sentir, a amar, a nos transformar em uma criatura plena, feliz, saudável, espiritualmente saudável, é a asa do sentimento e do amor. Porque conhecimento sem sentimento, nos fala Dr. Bezerra de Menezes, nos faz verdugo dos nossos irmãos. Então Jesus continua nos dizendo: retribuirá a cada um segundo as suas obras. Eu sou o resultado das minhas escolhas. Então eu tenho que aprender a fazer boas escolhas. Então, queridos irmãos, nessa noite refletimos um pouco sobre a pedagogia de Jesus. Vamos agora, nesse momento, elevar o nosso pensamento a esse irmão maior, esse irmão mais velho, para pedir a ele que nos auxilie nesse ensino-aprendizagem com o mestre das nossas vidas, o maior educador, o psicopedagogo, o médico de nossas almas cansadas e sobrecarregadas. E quando você estiver sentindo-se, querido irmão, irmã, cansado e sobrecarregado, aflito, entristecido, sem ânimo, quero lhes informar que os braços de Jesus estão abertos para nos acolher. Ele próprio nos disse, e a sua mensagem é atualíssima, é hoje, agora, para mim e para você. Ele nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e pacífico, e encontrarei repouso para as vossas almas cansadas. Então, nesta noite, agradecemos a todos e desejamos a todos muita paz.